Jesus estava falando sobre a família.
Sabe o que é que as pessoas estavam querendo saber de Jesus? Se a família podia se acabar, se podia separar, se o casal podia se separar. E aí, João? Podia não. Podia. Será que podia? Jesus estava ensinando que Deus não gostava dessa separação. Deus não gostava do divórcio. Enquanto Jesus estava falando sobre a família, foi chegando outra família lá perto, crianças. Estão vendo que tem umas pessoas, vendo Jesus ensinar. Estava todo mundo sentado, Jesus falando de coisas muito importantes. E foi chegando outra família, trazendo algumas crianças. Mas aconteceu uma coisa. Os discípulos, os amigos de Jesus, tem um X que significa o quê? Não deixou eles chegarem lá. Afastou eles. Vamos fazer sinal de discípulo afastando assim, ó. Sai! Todo mundo junto. 1, 2, 3 e... sai! Eita, essa igreja com tanta gente, só ouvi 3 pessoas. Como é que os discípulos fizeram? Sai! Sai! Eu tenho umas coisas importantes para falar sobre essa família. Quem foi que levou essas crianças lá, enquanto Jesus estava ensinando? Os pais. Eu não sei se era a mãe, se era o pai, se era o avô, se era a avó, se era a avó. Não sei se era a tia, mas era alguém responsável por essas crianças. Quando a gente vai estudar a Bíblia nas línguas que tinha antigamente, a gente descobre que a tradução original significa filhos, bebês. Então, provavelmente eram crianças pequenas, bem pequenininhos. Quem já viu imagens de Jesus sentado numa grama com as crianças? Quem já viu? Vocês não viram? Não acredito, minha gente. Ninguém viu essa imagem. Na Igreja Católica não mais tem. Vou perguntar de novo. Quem já viu essa imagem de Jesus sentado numa grama com um monte de crianças? Certo. Essas crianças estão bem assim, né? Calmas e serenas. Eu não acredito que foi desse jeito. Porque criança pequena faz barulho. Faz barulho. Criança pequena chora. Criança pequena grita. Criança pequena corre. Criança pequena se mexe, se abaixa, se levanta. Tem muita energia, é ou não é? Na grama. Então eu acho que quem pintou se esconde. Quem pintou esses quadros não conhecia uma criança. Eu acho, não sei se vocês acham assim. Mas aí, vejam só. Essas pessoas foram levar essas criancinhas que eram pequenas. Eu acho que talvez elas nem sabiam quem era Jesus. Eu acho, meninos e meninas, que essas crianças nunca ouviram falar de Jesus. Nem sabia porque estava ali, só foi arrastado. Quem nunca teve que agarrar na mão da mãe, vamos. Cadê as mães para confirmarem isso? É sempre assim. Eu acho que foi assim que aconteceu. Eles foram arrastando. Vamos fazer barulho de criança indo arrastada ver Jesus. Assim, ó. Quando eu disser já. 1, 2, 3, já. Agora imagina esse povo levando essas crianças fazendo esse barulho para ver Jesus que estava ensinando uma coisa muito importante. Imagina. O que será que aconteceu? Vocês já sabem o que aconteceu. Quando eles foram chegando lá, as crianças fazendo barulho, como era? Os amigos de Jesus, os discípulos de Jesus disseram? Não, Jesus é muito importante. Ele está contando uma coisa muito séria. Tem tempo para ficar vendo menino chorar.
que aqueles pais, aquelas mães, eles não levaram ele só por levar. Eles levaram porque eles queriam uma coisa de Jesus. Adivinha o que é que eles queriam de Jesus? Dinheiro. Dinheiro? Eu acho que não. Presente? Mais ou menos, mais ou menos. Oração. Oração. Eles queriam que Jesus colocasse a mão na cabeça das crianças e orasse. Porque as pessoas antigamente acreditavam que quando um profeta, uma pessoa mais velha, um homem piedoso, colocava a mão sobre a cabeça de uma pessoa e orava por ela, essa pessoa seria abençoada. Se os irmãos quiserem conferir no livro de Gênesis, capítulo 48 e 14, vocês vão ver essa referência. E no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 18 também. Então eles acreditavam, eles queriam que Jesus fizesse o que pelos seus filhos? Orassem. Aqueles pais levaram seus filhos até Jesus com um propósito. Vamos repetir a palavra propósito? Aqueles pais levaram aquelas crianças com um propósito. Será que os papais e as mamães de vocês trazem vocês aqui na igreja com um propósito? Ou só traz porque tem que vir mesmo, porque a tia pediu, porque a tia mandou e o menino vem assim? Júlia vem assim. Eita, será? Vai não, tia, nada que vai disso. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui, hein? Aí, crianças, quando isso aconteceu, Jesus viu, né? Jesus viu o discípulo lá dizendo como? Não, sai. Será que Jesus ficou sentado esperando a bagunça acabar? Ou ele fez alguma coisa? Será que ele fez alguma coisa? Ele disse assim, ó. Ele se levantou. Vamos fazer postura de Jesus ensinando os discípulos. Levanta o dedo todo mundo. Ele disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence a quem são semelhantes a elas. Aí todo mundo deve ter ficado assim, com o olho assim, porque todo mundo achava que as crianças não eram importantes, que elas só iriam atrapalhar, que elas só iriam bagunçar, que elas só iriam fazer barulho, ou sei lá, só iam ficar por ali, tirando o tempo de Jesus, que ele era muito ocupado, tinha muito lugar para visitar, muita gente para curar, muita história para contar, muita coisa para ensinar. Então Jesus disse isso. Vocês sabem o que significa impedir? O que significa impedir? Empurrar? Pode ser um jeito de impedir. Proibir. Proibir é? Proibir. Tem outras traduções da Bíblia que falam embaraçar. Embaraçar. Mas não é o cabelo embaraçado não, porque a mãe pentia assim para desembaraçar não. Impedir ou embaraçar tem dois significados. Um é de proibir, que significa impedir com um mandamento. Não, você não vai, você não chega, você não pode. E tem um outro tipo de impedir as crianças. Esse tipo, uma palavra difícil, quem gosta de palavra difícil? Se chama negligência. Como é a palavra? Como? Negligência. Vamos descobrir o que é negligência. Negligência pode significar deixar de fazer o que era necessário, falta de atenção, falta de cuidado, desleixo. Eita, é muita coisa. Então, às vezes, o que acontece é que as pessoas não proíbem a gente de vir para a igreja, não proíbem vocês de virem cultuar, mas agem com negligência. Vamos descobrir
descobrir alguns tipos de negligência que acontecem aqui na nossa congregação. Quem quer descobrir? Eita, mostra ou não mostra esse defeito da gente? Pode mostrar, pastor, o defeito da congregação. Pode mostrar? Querem que eu mostre ou não? Sim! Vamos descobrir a primeira negligência que a gente faz. Lanches desnecessários. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente não jantou, né? E às vezes as crianças elas ficam com fome e precisa comer, certo? Certo. Mas às vezes a gente jantou, a gente está de barriguinha cheia, mas mesmo assim o pai ou a mamãe ou a gente esconde na bolsa uns doces. Eu já tirei tanto chiclete da boca desses meninos só hoje que eu nem sei contar. Quando eu olhei, já estava tudo com chiclete na boca de novo. Meu Deus! Então, os lanches desnecessários são... Volta aí, tio Lucas, para a gente ver que tipo de negligência é esse. Se foi a criança que trouxe sem a gente ver, é falta de atenção. Se foi a gente que deixou, é deixar de fazer o que era necessário. O culto é um lugar que a gente precisa ter reverência. Quando a gente vai num juiz, a gente não pode comendo doce. Quando a gente vai falar com pessoa importante, a gente não vai com uma assim, no médico. A gente não vai. Porque aqui na casa do Senhor a gente vai estar lanchando coisa que a gente não precisa. Além de dar cárie, diabetes, que eu descobri hoje com Tainara, que ela me ensinou que doce dá diabetes. A gente ainda falta com respeito à casa do Senhor. Isso é um tipo de negligência. Quem quer descobrir outro problema? Vamos descobrir outro problema. Uma igreja e um X. É quando alguém castiga a gente, proibindo a gente de vir para a igreja. Já aconteceu, eu já vi gente que diz assim, às vezes a criança desobedece, vocês contam uma mentira, ou sei lá, alguma coisa errada que vocês fazem, aí o papai, a mamãe ou a vovó diz assim, não vai para a igreja hoje, pronto, é seu castigo. Será que isso é uma coisa certa a se fazer? A igreja nunca deve ser um castigo, viu, mamãe e papai? A igreja sempre deve ser o lugar da solução. Se a gente coloca a igreja como um castigo, significa que é uma coisa ruim. Porque é assim, fiz uma besteira, não vai comer pipoca. Então a pipoca é a coisa ruim, né? Não vai mexer no celular. Então significa que por conta do celular eu estou fazendo alguma coisa ruim. Não é mais ou menos assim a lógica? Então se eu proíbo, não vai para a igreja, significa que é por culpa da igreja que eu estou fazendo uma coisa errada. Será que isso está certo ou está meio... e os pais da gente? Às vezes tem esse castigo é melhor. Eu gosto do castigo de proibir a televisão. Minha mãe me proibia quando eu era criança. Vamos descobrir outro problema. Eita, meu Deus, o que é isso? Celular e um tablet. A gente pode mexer no celular? Pode. A gente pode mexer no tablet? Pode, mas a gente pode mexer no tablet e no celular, jogar dentro do culto? Não. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo assim, ó, isso aqui não é muito importante, eu vou jogar aqui no celular. Ou, eu digo assim, toma aqui, Joãozinho, Maria, porque eu preciso prestar atenção no culto. Você ficando quieto, deixando de me averiar, já tá bom demais. Toma aqui um celular. Isso é um tipo de negligência, porque a criança está dentro da igreja, mas ela não está participando da igreja. Ela não está participando das atividades da igreja. Significa que se eu não der o celular, a criança vai ficar assim. No culto, não, né? Porque nem a gente fica. Mas significa que aos poucos ela vai entendendo a rotina de vir para a igreja. E não, que na igreja a gente não fica jogando no celular, que a igreja a gente não fica jogando no tablet, certo? Então, crianças, isso aqui dentro da igreja pode ou não pode? Não! Mas tio Glaucio está com o celular. E agora? E aí, ele pode
de 2 às 16 horas. Aí acontece também o seguinte, o papai e a mamãe impedem vocês de vir. Ou às vezes só, deixa eu falar, no outro sábado vai. Deixa eu falar, é mais uma oportunidade que o diabo tem de semear na mente e no coração dessas crianças. É um tipo de negligência. Na próxima semana ele vai, pode até vir, mas perdeu uma semana. Então, quando a gente falta um culto Kids, a gente deixa de aprender mais no Senhor. Vamos passar, Lucas. Outro erro muito grave. Eu acho que eu vou me esconder, hein? Esse erro é quando a gente não faz o devocional em casa. Não tem um culto doméstico diário em casa. Ou às vezes, pior. Às vezes até pode ter um culto doméstico em casa. Mas o testemunho que a gente dá em casa não é legal. Se a gente vem para a igreja e dá glória a Deus, vamos todo mundo dar glória a Deus. Aleluia! Amém! O Senhor é bom! Aí chega em casa, a gente fala palavrão. Senhor Jesus, tem misericórdia. A gente assiste música, escuta música que não é para escutar. A gente fala mal dos irmãos da igreja, fala mal do pastor. Na frente das crianças e depois quer que as crianças amem a igreja. Às vezes a gente está na igreja dando glória, dando aleluia, mas chega em casa, não tem nada daquilo, não tem Bíblia, não tem oração, não tem devocional, não tem nada. Isso é um tipo de negligência, porque não é só a gente trazer e vir para a igreja. Pode passar, Lucas. Eita! Outra coisa, outro problema. Quem descobre que problema é? A mãe reclamando com a filha? É só isso que está acontecendo? A mãe está reclamando e o que a menina está fazendo? Está respondendo, né? Está respondendo a mamãe e papai, desobedecendo, talvez. Essa imagem tem duas coisas. Tem às vezes aquela mamãe e aquele papai que acha que para ser bom, para ser amado, para ser respeitado, não pode brigar, não pode dar limite. E daí deixa fazer o que quiser. É um problema, é um tipo de negligência. Tem aquelas crianças também que negligenciam o aprendizado do Senhor, que é quando desobedece o papai e a mamãe. É um problema. E às vezes a mamãe e o papai deixam isso acontecer. Não repreende, depois não ensina. É um problema, não é, crianças? Né? Será que isso acontece aqui? Será que isso acontece aqui? Deixa eu olhar aqui no olhinho de todo mundo. Teve gente que ficou com cara de vergonha. Aí no meio de vocês de azul. Vamos continuar. O Senhor disse que não era para impedir, não era para embaraçar as crianças de chegar, porque o reino dos céus era daqueles que são semelhantes às crianças. Será que é porque a gente tem que andar na rua saltitando, pulando como crianças para chegar no céu? Será que é isso? Já sei. Será que é porque eu tenho que usar um laço na cabeça e uma saia bem de princesa para rodar que eu vou chegar no céu? Já sei, eu tenho que me tornar como uma criança assim. Eu vou usar só roupas coloridas, igual de criança. Não. Será que é porque todo mundo conta isso? Uma criança briga e depois já faz as pazes. Será que é por isso? Só por isso? É porque a criança tem uma coisa que nós adultos temos muita dificuldade de ter.
Essa coisa começa com a letra D. Quem sabe o que é isso? D. D de dado, D de dado. Alguém sabe que coisa é essa que a criança tem? Desobediência para chegar no céu? Não. Deu? Não. Eu vou dizer para vocês. Ó, presta atenção. Orelha de telefone para descobrir. Se chama dependência. A criança é dependente dos pais, é dependente de quem cuida. E Deus, sendo o nosso Pai maior, nós também temos que ser dependentes dele. Mas quem é adulto tem uma dificuldade de depender. Tem gente que até diz, eu não dependo de ninguém. Bate a mão no peito, diz, eu trabalho, eu faço, eu posso, aconteço. E não deixa Deus agir como Pai. Complicado isso, né, gente? Muito complicado. A criança, ela é dependente. Tem outra coisa que a criança tem. Ela não tem orgulho. Ela não tem orgulho de dizer assim: ai, meu Deus do céu, eu vou ter que deixar meus amigos, minha cerveja, meu cigarro, minha dança, minhas festas, meu palavrão, minha música. Sabe uma coisa? Eu preciso mais disso. Deixa com isso. E daí a gente tem dificuldade. Geralmente, se a criança não tem vícios, ela não tem amarras que as prendem nos prazeres dessa vida. Então, eles são muito livres e eles têm a fé genuína de aquilo que a gente diz acredita. Se você disser para uma criança que pegar uma borracha, ela vai acreditar. E se você não trouxer, ai de você, porque ele vai lembrar, vai ficar no seu pé pior que a agiota. Ele vai no seu pé e cobre até você dar. Tô mentindo ou tô falando a verdade? Verdade! Não prometo. Até hoje eu acho que eu tô devendo umas coisas aí pra esses meninos. Até hoje eles cobram. Então é por isso que o Senhor Deus disse que o reino dos céus é daqueles que são semelhantes a eles. Não igual, semelhantes. Vamos continuar. E quando Jesus repreendeu os discípulos, ele chamou as crianças, orou por elas e as abençoou, impondo as mãos na cabeça. E Jesus só foi embora quando terminou aquilo. Ele não só repreendeu os discípulos e foi embora. Ou ele podia somente abençoar as crianças e ir embora sem falar nada. Não. Ele fez as duas coisas. Ele repreendeu, ensinou dizendo que era certo e abençoou. E assim também temos que ser a gente com as nossas crianças. A gente tem que repreender e também tem que abençoar. E é esse o nosso papel hoje na direção aqui das crianças. Por isso que Flavinha veio aqui com a indignação, que é uma indignação santa. Falar com vocês, casar, até tremendo ela estava para falar. É uma repreensão de amor, de cuidado, de carinho, assim como o Senhor Jesus falou com os seus discípulos. É uma repreensão para abençoar a vida de vocês. E o que eu queria dizer no final de tudo isso é que Jesus ama as crianças. Passa aí, Lucas. Ele disse assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo, não só adulto, não só adolescente, todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E quando eu digo todo, eu também quero falar de você, talvez que está aí atrás, que ainda não entregou sua vida para Jesus, que ainda não recebeu como seu único Salvador, ainda não se tornou dependente do amor maior, que é do nosso Pai Celeste. Jesus ama você e Ele quer que você seja filho dele, assim como Flávia falou. Aquele que crê, Ele dá o poder de ser chamado filho dele, receber a herança junto com Jesus, de morar no céu. Amém? Eu agradeço a oportunidade.